Você vai ouvir agora uma palavra abençoada com Diego Piscina. Graça e paz, igreja do Avivamento, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Diego, sou discípulo do apóstolo. Hoje, todos perceberam, nós tivemos um encontro com Deus, né? E eu fiquei incumbido de trazer a palavra. E eu creio que Deus vai falar muito com você nessa noite, porque Ele falou de manhã, no culto de manhã, e também falou muito comigo no decorrer da semana. Amém? Esteja sensível à voz de Deus. E quero que vocês abram aí a palavra de Deus em Filipenses 3. Filipenses 3, versículo de número 12. Profético, 12. Amém? Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Versículo de número 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Feche seus olhos por um instante, vamos estar orando. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pai, eu me coloco, Deus, diante de Ti, Deus. Tu, Senhor, sabes, Pai amado, que assim, Deus, como foi no culto de manhã, Senhor, eu ainda não tenho nada de mim, Deus, para oferecer, Pai amado, para a Tua noiva, para a Tua igreja, Deus. Por isso, Deus, eu me coloco à Sua disposição, Deus, para que Tu venhas me usar, Senhor, para que Tu venhas, Senhor, falar com a Tua igreja através de mim, Deus. Em nome de Jesus, coloco, Deus, diante de Ti, Senhor, essa palavra tremenda, Deus, que se renova a cada dia, Deus, e que Tu venhas, Senhor, falar com o Teu povo, Deus eterno, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso à palavra do Senhor. Aleluia. Bom, somos estrangeiros. Esse é o tema da ministração. Somos estrangeiros, não pertencemos a esse mundo. Soa meio estranho, né? Nós somos estrangeiros, não pertencemos a esse mundo. Mas a carta de Paulo aos Filipenses, no versículo 20, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, no versículo 20, fala exatamente isso. Que a nossa cidadania é dos céus. Ser cidadão de algum lugar é que você não é daquele lugar. Então, nós somos estrangeiros aqui. E eu preciso falar um pouco a respeito do reino
de Deus. Para a gente entender um pouco, né, por que nós somos estrangeiros. E, em primeiro lugar, né, o que é um reino? A gente tem que fazer essa pergunta, o que é um reino? Um reino é um lugar ou uma cidade onde um rei governa. Isso é um reino. A melhor definição para um reino. Um reino ele também pode significar grande poder, um poder muito extenso, muito largo. Um reino é um lugar onde um ser supremo, um ser glorioso, um ser grande governa. Isso são as definições de um reino. Existe ainda, nos tempos atuais, alguns países que têm esse regime monárquico, né? Que tem reis e rainhas como governantes, né? O caso da Espanha, o Reino Unido, alguns outros países pequenos, não são muito grandes os países. Antigamente, até na época do Velho Testamento, não sei se todos, mas a grande maioria tinha, né, reis e rainhas como líderes, né? Até mesmo o povo de Israel, o povo do Senhor, né? Teve Davi, Salomão, enfim, grandes reis, né? Sabendo então um pouco o que é um reino, a gente precisa saber o que é o reino de Deus. E para nós entendermos o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus, eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus em Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vou repetir. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Algumas vezes, para nós compreendermos o que é algo, primeiramente nós temos que compreender o que ele não é. E o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Paulo, quando ele escreveu para os filipenses, ele estava... A igreja de Filipenses estava passando por um momento de crise. Eles estavam discutindo acerca do reino de Deus por causa das leis do Antigo Testamento. Porque nas leis do Antigo Testamento tinha muito do que era proibido, o que não era, acerca das comidas, acerca das bebidas. E Paulo exorta, né, o povo falando, né, que o reino de Deus não é comida e nem bebida. E o que Paulo queria falar com isso? Ele queria dizer que o reino de Deus é algo um pouco mais sério. O reino de Deus não é simplesmente comida e bebida. Tem algo mais que é o reino de Deus. Então, no que na verdade consiste o reino de Deus? Em primeiro lugar, o que consiste o reino de Deus é a justiça. Repete aí comigo, justiça. Isso mesmo. Como é ruim nós sermos injustiçados de qualquer forma, né? É terrível, é muito ruim. De manhã eu dei o exemplo do pastor Fernandes, que essa semana foi levar o irmão Chico, não foi? Nos hospitais, né, da região aqui mesmo. Então, na UBS, para fazer um curativo. E ficaram mais de 3 horas? 3 horas e meia. É uma injustiça muito grande, porque nós pagamos os nossos impostos. Nós estamos ali quitando, né? Nós deveríamos ter um retorno melhor, né? E só nós olharmos aí para o nosso país que a gente vai perceber, né, uma injustiça quanto a salário. São poucos que ganham muito e muitos que ganham pouco, bem pouco, né? É uma injustiça muito grande. Mas no reino de Deus não há injustiça. O reino de Deus só há justiça. E por Deus ele ser uma pessoa justa, por ele ser justo, ele vai cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. Amém? Não importa qual injustiça você já tenha sofrido até aqui, mas eu quero falar para você que hoje, neste lugar, tem um Deus justo que te ama e que faz justiça. Amém? Aleluia.
Segundo lugar, o reino de Deus consiste em paz. Repete aí comigo, paz. Paz. Essa paz não é uma paz qualquer. Essa paz o mundo não vai poder te oferecer. O governador, que é o responsável pela segurança, né, nos estados, ele não vai poder te oferecer. Os candidatos a presidente, o Aécio ou a Dilma, não vai poder te oferecer essa paz. Essa paz que eu estou me referindo, eu poderia julgá-la aí como uma verdadeira paz. E o interessante é que todos buscam essa paz. Todo mundo quer essa paz. Alguns buscam essa paz nas bebidas, acham que vão afogar aí as suas mágoas, as suas dores num copo de cerveja e que vão esquecer. E realmente vão esquecer, né? Por 1 hora, 2 horas, 1 noite, mas no outro dia já era. O problema da pessoa vai voltar a atormentá-la. Alguns querem buscar a paz nas drogas. Acham que se der uma viajada numa maconha, sei lá, vai ficar em paz. Não é essa paz que eu estou falando. A paz que eu estou me referindo, ela é uma paz exclusiva do reino. Só o reino pode te oferecer essa paz. Essa paz, ela é uma paz que muitas vezes, ela ocorre em meio às dificuldades. Em meio a uma crise que você está passando, em meio a uma crise no seu emprego, no seu casamento. Ela te deixa tranquilo. Ela te deixa com a cabeça tranquila. Ela não te deixa preocupado. Ela é exclusiva do reino de Deus. E momentos de dificuldades, todos nós podemos passar. Quem aqui já passou por algum momento de dificuldade? Amém? Todo mundo passou, né? A diferença de nós enfrentarmos os problemas, enfrentarmos as dificuldades com a paz do reino, é que nós temos tranquilidade. Porque nós cremos que o Rei da Glória, Jesus, Ele vai intervir a nosso favor. Amém? Terceiro lugar. O reino de Deus consiste em alegria no Espírito Santo. Repete aí. Alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. Essa alegria, ela é uma alegria sem motivos. Não tem motivos. Quem falou, né, que precisa de motivo para você estar alegre? Ninguém falou. Não precisa de motivo. A alegria que o reino nos proporciona é uma alegria no coração. É o seu coração estar feliz. Porque existem muitas pessoas que aparentemente estão alegres, que no rosto demonstram um sorriso muito grande, mas só Deus e a pessoa sabe qual é a dor que ela está sentindo. E eu quero falar para você, hoje Deus tem alegria para você. Amém. Deus tem alegria. Quer ver um exemplo muito grande do que é ter alegria no Espírito? Abra aí a palavra de Deus em Atos, capítulo 13, versículo 50. Essa alegria, ela tem muito a ver com as manifestações do fruto do Espírito. Que em uma das manifestações é o gozo. Atos 13, 50. Que diz assim: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios da alegria e do Espírito Santo. Dá para entender isso, queridos? Os discípulos não estavam dando nada certo para eles. Estava tudo dando errado.
Eles foram expulsos da cidade, mas o coração deles estava alegre. Eles tinham felicidade. É disso que eu estou falando. É essa alegria que Deus tem para você. Não importa as situações que você está passando. Não importa as circunstâncias que estão na sua vida. Deus tem alegria para você. Amém? É tão importante nós falarmos acerca do reino dos céus, que só no livro de Mateus, ela é repetida cerca de 33 vezes. Temos que falar, né, do reino dos céus. Mas quem pode entrar no reino? Vamos ver em João 3:5. João 3:5. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia. João 3:5. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui nessa passagem, ele estava sendo interrogado por Nicodemos, e ele estava falando a respeito, né, de como entrar no reino de Deus. E Jesus, ele pega e fala, bom, aquele que não nascer de novo, certamente não vai entrar. Nicodemos, eu acredito até que com uma certa inocência, ele pergunta, mas, mestre, isso pode? Por um acaso eu vou poder ficar pequeno, vou virar criança e vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus, ele pega e responde isso, né? Em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito tem a ver com uma nova vida. Tem a ver com você ser lavado, com você ser remido, com você ter uma vida diferente do que era quando você estava no mundo. Tem a ver com você viver uma vida em arrependimento. Seu coração ser lavado, ser purificado. Você não fazer mais aquelas coisas que você fazia outra hora. Você alegrar verdadeiramente o coração de Deus. Bom, a gente falou um pouco do que é um reino, né? O que é um reino? Um lugar onde um rei governa. Aonde tem um rei governando, ali certamente tem um reino. E como nós fazemos para saber se Deus tem reinado em nossos corações? Se Deus tem sido o centro dos nossos corações? Temos que nos analisar. Temos que analisar. Em um reino, a vontade do rei é que prevalece. Cabe a você, cabe a mim, me analisar, você se analisar e ver, será que eu tenho feito a vontade do rei? Será que a vontade de Deus tem prevalecido na minha vida? Ou eu simplesmente estou fazendo aquilo que eu quero? Simplesmente faço aquilo que me dá na telha e pronto. Não ligo para a vontade do rei. Não ligo para a vontade de Deus. Cabe a cada um de nós nos analisarmos para saber se o reino de Deus está em nós ou não. Aquele que faz a vontade de Deus, certamente Deus está reinando dentro dele. Amém? Aleluia. Abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Mateus 13, 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo.
Quando a palavra se refere a comprar, ela está se referindo a esforço, está se referindo a trabalho. Quando a palavra de Deus aqui se refere a vender tudo que tem, ela está se referindo a abrir mão, a se doar, a se entregar. Quantos de nós queremos o reino de Deus, mas não fazemos nenhum sacrifício? Quanto de nós não abrimos mão de 1 hora, de meia hora na internet, para estar orando, para estar buscando a presença de Deus? Não perdemos 1 hora de sono para estar lendo a palavra, para ter ali um momento de intimidade com o Rei. Quantos de nós perdemos tempo? Não queremos abrir mão de nada, não queremos abrir mão, sei lá, tem gente que não abre mão de mentira, uma mentirinha pequena, não abre mão de fofocar. Ô, coisa feia, fofoca. Tem gente que não abre mão. Tem gente que não abre mão do pecado, em geral. E se tem algo que nos tira da presença de Deus, que nos afasta do reino do Senhor, é o pecado. O pecado é cruel. O pecado, ele é como se fosse uma prisão. Uma prisão com a porta aberta. Só que Satanás, ele é muito inteligente, ele é ligeiro. Ele deixa essa prisão da melhor maneira possível. Ele faz dessa prisão ficar um lugar confortável, ficar gostoso. É tão gostoso, é tão confortável, que tem pessoas que não querem sair de lá. Tem pessoas que querem permanecer lá. Só que haverá um dia que esse portão ele será fechado. Essa porta será fechada. Esse portão se fechando, ele se refere à volta do Cristo. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele voltar, vai ser complicado. O portão será fechado. Vai ser difícil. Para quem ficar aqui vai ser muito difícil. Então se esforce. Se esforce para estar no reino de Deus. Se esforce para o reino de Deus estar dentro de você. Busque, ore, louve a Deus. Separe um momento no seu dia para você estar buscando a presença dEle. Nosso dia muitas vezes é tão corrido. Temos tantos afazeres no decorrer do dia. Não podemos deixar o nosso Deus sem o tempo que é dEle. Ele nos deu 24 horas. Não é possível que nós não possamos tirar 1 hora, meia hora que seja. Você tem que se analisar, você tem que ver o que você pode. Não podemos. Temos que ter nosso tempo com o nosso Deus. Amém? Eu estava pesquisando o significado de reino no dicionário. E uma das características, dos significados é conjunto de seres com características em comum. Olha que interessante. Em um reino, todos os seres têm características em comum. E eu creio que esse é o propósito de Deus. Nós, cada dia, temos características em comum com Ele. A cada dia, nós temos que ser parecidos com Ele. A aparência que eu estou falando, não é no físico, não é no rosto, na maneira de se vestir. Não, está longe disso. Eu estou falando no caráter. Temos que ter o caráter de Cristo estampado em nós. É através do caráter de Cristo que nós iremos alcançar um amigo que a gente tanto ama, um parente que a gente tanto ama, um pai, um filho, não sei. Uma pessoa que a gente tanto ama, é através do caráter de Cristo que nós iremos conseguir conquistar. Amém? Aleluia. Se for para o Senhor, aplauda mais forte em nome de Jesus. Para finalizarmos, eu quero que os irmãos abram em João 17, 13 ao 16. João 17,
13 ao 16. Diz assim: mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como do mundo eu também não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Bom, esse texto aqui é uma oração de Jesus. Na sua casa, dá uma lida nele, que é muito interessante. A oração inteira ali de Jesus. E Jesus, orando pelos discípulos, ele fala que os discípulos, eles não são do mundo, assim como ele também não é do mundo. No texto principal que nós lemos que nós não somos cidadãos daqui, que nós somos cidadãos dos céus, de onde Jesus Cristo está e de onde ele irá voltar. Meio estranho, né, o tema que eu dei, né? Estrangeiros. É isso mesmo, estrangeiros. Porque nós precisamos ter essa consciência de que a nossa vida aqui é passageira. Tudo isso aqui vai passar. E nós, muitas vezes, damos tanto valor às coisas aqui do mundo, damos tanto valor para as nossas faculdades, para os nossos empregos, para um carro, mas não damos valor para a palavra de Deus. Não damos valor para um momento que nós temos para buscar a presença de Deus. Nos cultos, tem pessoas que ficam olhando para o céu, contando as bandeiras. Temos que aproveitar ao máximo. Tem pessoas que estão preocupadas com a casa, preocupadas com reformas que vão fazer na casa, mas não se preocupam com a morada do Espírito Santo, que é você. Não está preocupado com o reino, que é o seu coração. Então, que nessa noite você possa se analisar e pedir para o Senhor, para estar te esclarecendo, se há algo impedindo que o reino de Deus venha para o seu coração. Amém? Aleluia. Coloque sobre seus pés em nome de Jesus. Essa noite é noite de você convidar o Rei para reinar em seu coração. Feche teus olhos. Põe a mão no seu coração. No Salmo 24, versículo 7, a Bíblia fala sobre o retorno, sobre a chegada do Rei da Glória nos céus. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Jesus, ele cumpriu a missão dele aqui na terra e foi recebido nos céus. Eu quero dizer que os portais celestiais se abriram para o Senhor. Então ele é o Rei de toda a terra, ele é o Rei da Glória. Mas mesmo ele sendo o Rei da Glória, ele quer reinar no seu coração, ele quer reinar na sua vida. A Bíblia fala de uma igreja, a igreja de Laodiceia, uma igreja que deixou o Rei da Glória do lado de fora, porque estava valorizando a prosperidade, estava valorizando as suas conquistas. Uma igreja que se tornou tão próspera, tão rica, que não deu mais espaço, não tinha mais espaço no coração daquela igreja para o Senhor. A prosperidade estava acima de tudo. Aí Jesus apela para o individual, já que a igreja no coletivo tinha deixado ele lá fora. Ele diz: mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Eis que eu estou à porta e bato. Então Jesus, ele bate hoje na porta do teu coração. Ele pede oportunidade para entrar na sua vida, para estabelecer o reino dele na sua vida. É chegado o reino dos céus sobre a tua vida, meu querido. Abra o seu coração,
Dê-lhe esta oportunidade de Jesus estabelecer o reino de Deus, transferir você do império das trevas para o reino da luz. Somente Ele pode fazer isso. Todos aqui estão de olhos fechados. Eu quero perguntar se nesta noite tem alguém que ouviu essa palavra e essa palavra tocou no seu coração. Através da palavra, o Senhor, Ele bateu na porta, Ele te pede uma oportunidade, porque Jesus, Ele é educado e Ele quer fazer essa mudança na tua vida, mas isso só acontecerá se você permitir. O Senhor, Ele te deu livre-arbítrio, livre escolha. Então, feche os teus olhos, ninguém abra os olhos neste momento, somente abra o seu coração para Ele. Feche os olhos e abra o coração, deixe Jesus reinar. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Quando tudo ao seu redor tentar te convencer do contrário, lembre-se: Deus é bom. As circunstâncias ao nosso redor podem mudar, o estado do nosso coração pode mudar, mas Deus permanece o mesmo por todo sempre. Por todo sempre Ele não muda, e por todo sempre Ele é bom. Ele é bom. Se você deixar, Ele continua querendo cuidar de você. Se você deixar, Ele continua querendo levar você nos braços. Mesmo que a dor seja insuportável, mesmo que o desespero diga que o dia não vai voltar a brilhar, não dê ouvidos. Não dê ouvidos, não dê ouvidos a outras vozes. Não dê ouvidos ao desespero, não dê ouvidos à mentira, ao engano, porque a mentira não tem poder, o engano não tem autoridade sobre a sua vida. A mentira só tem poder se você der ouvidos a ela. Ela só tem autoridade sobre a sua vida se você acreditar que ela é a verdade. Dê ouvidos à verdade. Dê ouvidos à esperança. Dê ouvidos, escute o que a verdade tem a dizer. E ela diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim os aflitos. Venham a mim os que não podem sozinhos. Venham a mim os que choram, e eu darei alívio. Eu darei alívio, diz a verdade. Eu darei esperança. Eu darei razões para que você queira voltar a sorrir. Eu darei razões para que você queira voltar a viver, queira viver mais um dia. Eu darei razões para você continuar. Eu darei paz, a paz que vem da certeza de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem.